o Cordeiro de Deus ao Calvário brilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem, expressa seu louvor ao Senhor, levanta sua mão e canta aí. Quer morrer, eu a vou proclamar. Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, te louvamos, te exaltamos e adoramos o teu nome, por estarmos nesta manhã na tua casa para aprender da tua palavra. Abençoe a cada aluno da Escola Bíblica Dominical, derramando, Senhor, do teu Espírito Santo e ajudando a cada um segundo a tua santa vontade. Pai, nós pedimos que abra o nosso entendimento nesta manhã, quando estaremos estudando a tua palavra. Fala conosco, nos dirige, nos dá, Senhor, entendimento. Ó Deus, pedimos também que o Senhor esteja usando, Senhor, grandemente esta lição para alcançar todos os corações. Assim oramos em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Bem-vindos, meus irmãos, à casa do nosso Deus. Bem-vindos para juntos adorarmos o Senhor na beleza da tua santidade. Nós vamos cantar hino da harpa cristã. Convidar aqui irmã Irani, venha louvar a Deus com o hino da harpa. Glória a Deus. Cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor. É um motivo de alegria de subir aqui em cima, meus irmãos. O Senhor tem nos dado força e graça para vencer. Por isso nós estamos alegres. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem me dado, meu Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 305. Eu não olhei na revista. Glória a Deus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater. Ouve o pecado e o seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olhe os campeões pros céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar
terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar. O mal vencendo avançai, e hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansai com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Amém, Jesus. A Deus. Meus irmãos, vamos pedir aqui ao pastor Quintana para que venha fazer a introdução da nossa aula desta manhã. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Também cumprimentamos todos os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, dia 10 de janeiro de 2021, estudaremos a lição de número 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A verdade, o textuário que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, verso de número 31, assim fala: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Verdade prática. A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja. Na vida dos crentes e os conduz desde a conversão até ao final da jornada cristã. Amém? Vamos todos de pé fazermos a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de João, capítulo 16, versos de número 7 a 13. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém? Vamos orar.
Querido e bondoso Deus, te agradecemos, ó Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Senhor, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, ó Pai, tem nos livrado de todo o mal. Pai amado, abençoe agora a nossa escola dominical, Senhor, que possamos aprender, ó Pai, da sua palavra, que possamos colocar em prática os teus ensinamentos, ó Pai, nos dê entendimento, nos dê compreensão de todo o ensino que será ministrado agora. Usa, Senhor, o pastor Aparecido, Pai, para transmitir a tua palavra aos nossos corações. E em nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Queremos nesta manhã, abençoada por Deus, agradecer ao Senhor pelo privilégio que Ele está nos concedendo de estarmos na sua casa e aprender da palavra de Deus, a lição de número 2, que trata sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Esta lição, ela dá continuidade a esse trimestre daquilo que nós começamos no domingo próximo passado, quando estávamos aqui já estudando sobre o tema tão importante que é a pessoa do Espírito Santo. E naquele tema, os irmãos se lembram que foram apresentadas 3 características muito marcantes na pessoa do Espírito Santo, que ele é Deus, ele é uma pessoa e ele, como pessoa, podemos ver nele as características de pessoa, representando através da Bíblia Sagrada. Ele fala que ele tem sentimento, que ele tem vontade, que ele tem direção própria, que são de suma importância para entendermos como que o Espírito Santo atua. Hoje nós vamos então para a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Eu quero dizer aos irmãos que Deus trabalha com um plano. E no plano de Deus, as 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são envolvidos e cada um tem uma tarefa a ser executada. Quando nós falamos de pessoas da Trindade, precisa ficar bastante claro que são pessoas individuais e unidas com um só propósito. Quando nós falamos individuais, nós estamos dizendo que o Pai é uma pessoa individual. O Pai não é o Filho. O Pai é o Pai. Quando nós falamos de pessoas individuais, o Filho não é o Espírito Santo. O Filho é o Filho. Quando nós falamos de pessoas individuais, o Espírito Santo não é o Pai e também não é o Filho. Ele é o Espírito Santo, ele é uma pessoa individual. E essas 3 pessoas estão em uma unidade indivisível. Ainda que são pessoas individuais, porém a sua unidade é indivisível, ao ponto de que todas elas trabalham conjuntamente em um propósito. A grande dificuldade de muitas pessoas ao entender o Espírito Santo ou as pessoas da Trindade é que muitas vezes ou eles confundem as pessoas ou eles vão para o lado unitarista. O que é o lado unitarista? É aquele lado quando nós usamos somente a expressão de que Deus, ele trabalhou em 3 fases. Por exemplo, no Antigo Testamento, ele era o Pai. No Novo Testamento, ele era o Filho. E durante a história da igreja, ele é o Espírito Santo. Isso é um erro. Isso é confundir pessoas. Então, o Pai projeta, isso não quer dizer que o Filho e o Espírito Santo estejam fora do projeto. As 3 pessoas, o Pai projeta, o Filho executa, isso também não quer dizer que o Pai e o Espírito Santo estejam fora do projeto na hora da sua execução.
e o Espírito Santo aplica. Isso não quer dizer que o Pai e o Filho estejam fora na hora da aplicação. Os três estão trabalhando em conjuntamente. Agora, hoje, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. E o que é redenção? A palavra redenção é a palavra redimir. E redimir significa comprar pagando o preço. Comprar de quem e para quem? De quem fomos comprados? Ou a quem fomos vendidos? Porque se o homem foi criado por Deus, no jardim do Éden, ele foi vendido. Ele já pertencia a Deus, ele foi vendido. Ele foi vendido ao pecado. Porque ao invés de ele desejar ficar ao lado de Deus, ele preferiu ficar ao lado do pecado. Então ele foi vendido ao pecado. Nós não fomos vendidos a Satanás. Satanás em nenhum momento passou a ser o nosso dono. Satanás aproveitou a ação do pecado e potencializou o pecado para que nós pudéssemos ser cada dia mais escravizados pelo pecado. Nada mais que isso. Agora, a redenção é que Cristo na cruz do Calvário, ele ao morrer, ele pagou o preço por nós. Ele nos comprou. Não é o que disse Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19? Foste comprado da vossa vã maneira de viver, pelo precioso sangue do Cordeiro imaculado. Então fomos comprados, então o preço nosso para pagar, porque estávamos vendidos ao pecado e agora então Deus nos comprou através do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. E quando Jesus faz este sacrifício na cruz do Calvário, ele o faz para toda a humanidade. Qualquer pessoa que queira ser comprado pelo poderoso sangue de Jesus, basta uma só coisa: crer em Cristo. Crer em Cristo como seu Salvador. Ao crer em Cristo como seu Salvador, ele passa a ser comprado pelo sangue. Aí é onde entra o Espírito Santo. O Espírito Santo aplica a obra realizada por Cristo na cruz do Calvário na vida daquele novo crente. Então uma pessoa passa a crer e a receber todos os benefícios da compra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Quantos estão me entendendo até aqui? Diga amém. Então a pessoa passa a ser comprado pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo pega toda aquela obra de Cristo realizada na cruz e aplica na vida da pessoa, dando a ele todos os direitos desta compra. Por exemplo, quando você compra um terreno e o seu terreno aí abandonado, a primeira coisa que você faz, o que você faz? Limpa o terreno. Se ele não tiver uma cerca, você coloca uma cerca ou um muro no terreno. Você cuida daquele terreno. Por quê? Porque é sua propriedade. Mas antes, quando não era seu, o terreno estava como? Abandonado. Você comprou, agora você vai cuidar desse terreno. Foi o que aconteceu com cada um de nós. Estávamos mortos nos nossos pecados e delito, mas ele nos deu vida, ele nos comprou. A nos comprar, ele agora faz essa transformação. Não se esqueça, você começa a cuidar do terreno. Da mesma forma, agora o Espírito Santo começa a cuidar de você. A primeira experiência transcendental que todos aqueles que são comprados recebem é o perdão do pecado. O cancelamento total dos seus pecados pregressos. E a possibilidade de que quando erramos, temos um advogado que também nos perdoa. Legal isso. Outra questão, você passa pela experiência do novo nascimento. O seu estado de morte espiritual é dado lugar agora para uma vida espiritual. Então esse novo nascimento te leva a desejar as coisas referentes a Deus e aos céus. Aí você passa a amar a Bíblia, você passa a amar o louvor e a adoração, você passa a amar a congregar-se para aprender, desenvolver e conhecer melhor a Deus. Você passa a contactar com os céus através da oração.
porque é a vida espiritual que o Espírito Santo lhe deu com o novo nascimento. Outro aspecto da redenção: o Espírito Santo vem morar no seu coração, vem morar em você, ele vem habitar em você. E agora, ele habitando em você, ele estará dirigindo a você em decisões pertinentes à sua vida espiritual e decisões também pertinentes à sua vida material. Outro benefício: naquele momento que você crê em Cristo para a salvação, você é imediatamente regenerado. Você passa pela regeneração. Imediatamente você passa pela justificação. Você não se torna justo, você se torna justificado. Como assim? Há uma diferença entre ser justo e ser justificado? Há. Porque se eu digo que eu sou justo ao pé de igualdade a Deus, eu estou me mentindo. Porque Deus nunca pecou e eu já pequei. E o que me torna injusto são os meus atos e delitos. Mas quando eu recebo a Cristo como meu Salvador, em Cristo eu sou justificado pelo sangue dele. Eu me torno justificado diante de Deus. Eu me torno santo, não santo intrinsecamente da palavra, mas santo em Cristo Jesus. Essa santidade, ela é santidade posicional em Cristo. Eu sou santo, ela é uma santidade progressiva. Eu vivo agora para santificar-me, e no final existe a santificação total, que é aquela santificação quando você adentra a eternidade, e aí não há como o pecado te alcançar jamais. Então são benefícios da redenção. Agora, qual é então a atuação do Espírito Santo nesta obra de redenção? Aprendemos na lição passada que o Espírito Santo, agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixariam órfãos, quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Eu quero também fazer aqui uma diferenciação para que você possa entender o que estamos dizendo. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, Espírito Santo morando em nós, e outra coisa é ser batizado no Espírito Santo. São duas coisas diferentes. Toda pessoa que crê em Cristo de coração, ela tem o Espírito Santo. Tem ele vivendo em si. Mas nem todas as pessoas que crê em Jesus Cristo como Salvador e tem o Espírito Santo vivendo nele, é batizado no Espírito Santo. Nem todas. Para que você seja batizado no Espírito Santo, você precisa desejar, buscar, crer e estar disposto para receber. Sobre o batismo no Espírito Santo, eu creio que mais adiante estaremos falando na lição. O Espírito Santo como promessa. A salvação da humanidade foi um projeto de Deus trino e uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação, e o Espírito é a parte dessa história salvífica juntamente com o Pai e o Filho. O que é que o escritor Ezequias Soares está dizendo? Que a salvação é um projeto de Deus, e este projeto é antes da criação do mundo. Uma pergunta: então Deus já sabia que o homem que ele ia criar ia meter o pé na jaca? Já. Por quê? Porque Deus é onisciente. O que é onisciente? Ele sabe tudo. Ele sabe tudo se retrocedermos na eternidade passada. Ele sabe tudo hoje, no presente. E ele sabe tudo o que vai acontecer na eternidade para o futuro. Nada escapa do conhecimento de Deus. Aí vem a outra pergunta: se ele sabia que o homem ia pecar, por que ele fez o homem? Se você sabe que uma coisa vai dar errada, você faz? Se você sabe que de antemão, você sabe que ao chegar num semáforo, alguém ia atropelar você, você sairia de casa? Ou passaria por aquele semáforo? Deus já sabia que o homem que ele ia criar ia meter o pé na jaca, ia desobedecê-lo.
E por que que ele fez? Soberania. Deus é soberano, os seus decretos são soberanos. Ele mesmo sabendo tudo o que ia acontecer, ele fez o homem. Mas quando o homem cai e peca, será que isso foi uma surpresa para Deus? Não, porque Deus na eternidade já havia projetado um plano para salvar o homem. Vou fazer o homem vai cair, tenho já um plano para redimir o homem. Esse é Deus. Nada toma Deus de surpresa. Nada acontece sem o perfeito conhecimento de Deus. Ele é Deus, é por isso que ele é Deus. Agora, meus irmãos, ele fala sobre este projeto. E ele diz que cada pessoa da Trindade estava envolvida neste projeto. No projeto da redenção da humanidade, toda a Trindade estava envolvida. Sim ou não? O Pai projeta, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. O Filho executa o projeto que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ele projeta, o Filho executa e o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, então, agora aplica o projeto. Aplica o projeto. A promessa messiânica. A promessa existe porque existe um plano. E não é um plano qualquer. Isso envolve as três pessoas da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como diz 1 Pedro 1:2. Deus anunciou diversas vezes e diversas maneiras pelos profetas a vinda do seu Filho como Salvador do mundo. A vinda de Jesus ao mundo foi pré-anunciada pelo próprio Pai, através dos profetas. O próprio Deus fez o primeiro anúncio, Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre a mulher e a tua semente. Esta lhe ferirás o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. A semente da mulher, que seria o Cristo, descendente de Eva, da linhagem sanguínea da humanidade, haveria de fazer um sacrifício com dor. Quando fala de ferir o calcanhar, está falando de dores. E a serpente feriu o calcanhar de Jesus. Mas Jesus desferiu um golpe certeiro e mortal sobre a serpente, porque este lhe ferirás a cabeça. Toda a serpente que se vai matar, qual é o lugar que você dá a primeira pancada? Toda serpente tem como signa. Você já matou alguma serpente na vida? Então, o dia que você for matar uma serpente, não se esqueça que o lugar que se mata a serpente é na cabeça. No Amazonas nós aprendemos a matar serpente. Quando ela é grande, você dá uma primeira paulada no meio dela, que é para quebrar o espinhaço, que ela perde o poder de dar botes. E depois você dá uma paulada na cabeça aí. Balbal tia Chica. Viu? Então, Jesus desferiu um golpe mortal sobre a serpente, lhe pisando sobre a cabeça. Quando ele fala dessas profecias, isso significa que tanto o Pai estava presente, o Filho estava presente e o Espírito Santo também estava presente. Nesta promessa messiânica, nós encontramos a participação também do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito Santo. Então, tanto a promessa da vinda de Jesus para fazer o sacrifício de salvação da humanidade, fora já vaticinada no Antigo Testamento pelos profetas através do projeto do Pai, a promessa da vinda do Espírito Santo também foi vaticinada lá no Antigo Testamento. Joel capítulo 2, versículo 28, e derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos sonharão sonho, vossos jovens terão visão, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Então a promessa também da vinda do Espírito Santo. Primeira promessa da vinda do Messias.
daquele que faria o sacrifício, pagaria o preço, e depois a promessa da vinda do Espírito Santo, que aplicaria a obra de graça que o Salvador Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário no coração daquele que crê. Então eles estavam unidos. Na antiga aliança, há uma diferença de atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Algumas pessoas e alguns teólogos, eles chegam ao cúmulo de dizer que no Antigo Testamento as pessoas, elas não tinham uma experiência com o Espírito Santo. Mas a Bíblia nos mostra muitas pessoas tendo experiência com o Espírito Santo. Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Gideão. Não foi assim? Está lá. E o Espírito Santo veio sobre Sansão. A Bíblia diz que o Espírito Santo abandonou Saul e veio sobre Davi. Então, vinda do Espírito Santo sempre foi com um objetivo de trazer a essas pessoas certas habilidades. As múltiplas manifestações do Espírito Santo são conhecidas desde o Antigo Testamento. Uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profetas ou a de liderança. Por exemplo, ninguém conseguia profetizar se não fosse pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dava capacidade para alguns homens no Antigo Testamento de liderança. O Espírito Santo também dava a alguns homens habilidade, como aqueles dois personagens que a Bíblia apresenta que edificaram o tabernáculo. Deus disse: eu os enchi do meu Espírito e lhes dei a eles destreza e habilidades para desenhos e formação em cobre, em ouro, em prata. Então o Espírito Santo vinha e dava habilidades, capacidades para que a pessoa pudesse desempenhar algumas tarefas referentes sempre à conotação da obra de Deus. O Espírito Santo também dava aptidões individuais, tais como artísticas, habilidade para liderança, militar e política. Por exemplo, você acha que Daniel conseguiu tudo o que conseguiu lá na Babilônia sem o auxílio do Espírito Santo? A capacidade dele de interpretar sonhos, você acha que era o quê? Lembra o que foi que disse Belsazar? Porque em você há o Espírito dos deuses santos. Então o Espírito Santo deu a Daniel essas capacidades, e Deus também a seus companheiros a capacidade de conhecimento. Esta é uma das formas como o Espírito Santo atuou no Antigo Testamento. Nós vimos na lição passada que ele atuou na criação. Capítulo 1, versículo 2 de Gênesis disse: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele sempre esteve atuante. Assim como Jesus também sempre esteve atuante. Lembra do príncipe do exército do Senhor que veio com uma espada desembainhada em direção a Josué? E Josué perguntou para ele: você é dos nossos ou dos contra? Ele disse: não, eu venho como príncipe do exército do Senhor. É uma pré-manifestação da existência eterna de Jesus Cristo. Nada mais do que isso. Então as pessoas da Trindade, eles estiveram agindo, trabalhando intensamente, tanto no antigo passado, tanto Jesus. Claro que nós não o conhecíamos como Jesus, porque depois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e também o Espírito Santo. Claro que não era da forma como ele atua nos dias de hoje, era de uma forma reservada, exclusiva, e algumas pessoas, não era todos. A Bíblia fala que o Espírito no acampamento desceu sobre 70 homens e profetizaram. Os profetas profetizavam pela unção do Espírito.
e escreviam as suas profecias inspirados pelo Espírito. Então o Espírito Santo esteve atuando. Ele foi uma promessa também do Antigo Testamento para que se cumprisse de uma forma maior. A promessa do Consolador, a vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus aos céus. Jesus disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. E ele disse: se eu for, eu enviarei o outro Consolador. Quando ele fala de outro Consolador, ele está falando de alguém da mesma espécie, coigual. Não se esqueça que o Pai gerou eternamente o Filho, e o Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. Essas três pessoas vivem em uma unidade perfeita, como eu vinha dizendo no início, indivisível. Mas elas são três pessoas únicas. Assim como você não é o seu pai, e assim como o seu pai não é a sua mãe, assim Jesus não é o Pai e o Pai não é o Espírito Santo. São pessoas distintas, porém unidas em um só propósito. E esta união não tem como rompê-la. Ela permanece por toda a eternidade. Isso porque o cumprimento desta promessa estava vinculada à obra expiatória do Calvário. Era necessário, no programa de Deus, ou no projeto de Deus, era necessário que o Filho viesse, realizasse na cruz do Calvário o sacrifício, ressuscitasse dentre os mortos, fosse elevado aos céus, e quando ele chegasse nos céus, então o Espírito Santo viesse. Lembra o que ele disse lá em Lucas capítulo 24, versículo 49? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ficai em Jerusalém, esperai a promessa do meu Pai, aqui eu vos afirmo. Então Jesus diz em João: é necessário que eu vá, se eu não for, o Espírito não virá, o outro Consolador não virá. E quando Jesus chegou aos céus, a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio dos céus um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa onde estava reunido aproximadamente os 120 discípulos, e foram vistas línguas como que de fogo repartido sobre cada um, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Antes de Jesus ir, ele soprou sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. Uma coisa é receber o Espírito Santo, outra coisa é ser batizado no Espírito Santo. Então, quando ele vem agora, ele vem para sempre, para ficar aqui, para estar com a igreja, para estar com você, para estar comigo. Ele não vai te deixar. Quando uma pessoa distancia de Deus, ou abandona Deus, ou apóstata-se da fé, não é o Espírito Santo que deixou ela, é ela que deixou o Espírito Santo. Lembra que Jesus conta uma parábola dizendo que expulsa aquele espírito, a casa fica varrida, adornada, mas a pessoa volta novamente à prática antiga. Então aquele espírito maligno dá uma olhada e diz: está pior, vou buscar mais 7 comigo. E traz 7 demônios, mais ele 8, e o estado daquela pessoa é terrível. Mas quando a pessoa faz com que o Espírito Santo habite em sua vida, o Espírito jamais sairá dele, permanecerá nele, o preparará para o arrebatamento da igreja. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Ele disse: se eu não for, o Consolador não virá, mas se eu for, eu o enviarei. Outro Consolador. Não é o Jesus. O Consolador que está conosco não é Jesus.
O Consolador que está conosco é a terceira pessoa da Trindade, se chama Espírito Santo. Jesus é Consolador? Claro que é. O Pai é Consolador? Claro que é. Deus de toda a consolação. Porém, no ministério pessoal, particular, que está com a igreja hoje, é o Consolador, o Espírito Santo. Está comigo, está com você. Amém? Então tratamos bem Ele porque Ele habita aí dentro de nós. Cuidamos bem dEle. Façamos do nosso corpo um templo propício para a sua habitação, eliminando de nós tudo aquilo que impeça a sua estada em nossas vidas. Aí as pessoas dizem, e o que pode impedir? Pecado. Mas se eu peco, ele já vai embora? Alguns pensam que o Espírito Santo funciona mais ou menos assim. Eu não peco, o Espírito Santo está. Eu peco, ele voa. Depois eu me arrependo, santifico, ele volta. Depois eu peco de novo, ele voa. Não, não é assim. Não é assim. O Espírito Santo não te abandona quando você peca. Oh, maravilha, vou pecar. Calma, vai devagar com esses pratos de louça aí. O Espírito Santo só te abandona se você permanecer no pecado. Porque se você pecar, ele continua trabalhando a sua consciência, convencendo você do seu pecado. Aí você então se arrepende e permanece. Agora, se eu continuo pecando, chega um momento que você não é mais templo. Você corrompeu o templo, que é o seu corpo, a sua vida, e não há espaço para ele permanecer. Lembra de Sansão? Ele disse, levantarei e serei vitorioso como as outras vezes. E não sabia ele que o Espírito do Senhor já o havia abandonado. Lembra de Saul? E o Espírito do Senhor deixou Saul e veio um espírito maligno da parte do Senhor, que o atormentava, que o lançou numa depressão terrível. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa nobre, querida, abençoadora, consoladora, confortadora, santificadora, está conosco, e eu e você precisamos ter todo o cuidado necessário com as nossas vidas para ele permanecer conosco. E ele sabe que eu e você muitas vezes erramos e pecamos. Ele está aqui para ajudar-nos a vencer o pecado. Vencer o pecado. Não se esqueça que você foi comprado pelo sangue de Jesus. Foste comprado por um grande preço. E não é assim por qualquer coisa que o Espírito Santo vai lhe abandonar. Ele só lhe abandona se você realmente o abandonar. Do contrário, ele permanece com você. Glória a Deus. O Espírito Santo consola e ensina. O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Consolador, do versículo de número 7, que nós fizemos leitura, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Consolador. Vimos na lição passada a base bíblica da consubstancialidade do Consolador. Quando nós falamos de consubstância, nós estamos falando da mesma substância. Da mesma substância que é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Da mesma substância. Por exemplo, se você compra 3 garrafas de Coca-Cola. 3 garrafas de Coca-Cola. O líquido que está ali dentro é tudo o quê? Coca-Cola. Você diz, olha, a substância dessa garrafa de Coca-Cola é a mesma que está dentro desta outra e desta outra. Então, a substância do Espírito Santo é divino da mesma forma que é o Filho e da mesma forma que é o Pai. É dividido, pastor? Não, é unido.
é unidade perfeita, personalidade perfeita. Quando nós falamos, por exemplo, há um só Deus, nós estamos falando da divindade. E esse Deus subsiste em 3 pessoas, aí nós estamos falando em indivíduos. São 3 indivíduos, Pai, Filho e Espírito Santo. Então os 3 são um Deus, e um Deus subsiste nessas 3 pessoas. Deu para entender? É uma doutrina da Trindade, e essa é uma doutrina da intimidade de Deus. Por isso que as coisas ficam um pouco mais difíceis para se entender. O termo grego parácletos vem da proposição para, e para significa ao lado, próximo, e do verbo kaleo, chamar, convocar, ajudar. Então significa para, estar próximo, e kaleo, ajudar. Então é chamar para estar próximo para ajudar, é chamar para estar próximo para consolar, chamar a estar próximo para instruir em toda a verdade. De modo que esta palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paráclito. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento, e 4 delas é direcionada ao Espírito Santo, o Paráclitos. Então o Espírito Santo foi chamado por Jesus para estar ao nosso lado, para nos ajudar, para nos consolar, para fazer toda a obra que Jesus disse: quando ele vier, os ensinará todas as coisas que eu vos tenho dito. Ele vos guiará por toda a verdade. Ele disse: já não posso falar muito convosco, mas o Espírito da verdade, que o Pai enviará no meu nome, ele vos fará lembrar, ele vos guiará por toda a verdade. A obra do Espírito Santo, ele está conosco, ele está em nossas vidas. Então a ideia do paráclito é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. Outro, da mesma substância, porém outro. Ele está dizendo: não sou eu, é outro, mas da mesma substância que eu. É aí onde entra a doutrina da Trindade. Tem a doutrina da Trindade e a doutrina da Triunidade. A doutrina da Trindade é que há 3 pessoas na divindade. E a doutrina da Triunidade é que há um único Deus subsistente em 3 pessoas. Para nós, nossa mente finita, estudar uma intimidade do próprio Criador, que é infinito, se torna alguma coisa difícil. Alguns dizem, muitas vezes querendo desprezar ou despreciar o cristianismo, diz: então é um Deus com 3 cabeças? Não. É um Deus subsistente em 3 pessoas. Um só Deus que subsiste em 3 pessoas. Então são 3 deuses? Também não. É um só Deus. E esse Deus subsiste em 3 pessoas. São 3 pessoas divinas que subsistem dentro de uma só divindade, que é Deus. Então ele veio para... O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder, majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador em João 14:16. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João capítulo 14:26. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Quando nós falamos de ensino,
Em que área que ele nos ensina? Ele vai nos ensinar em todas as áreas. Por exemplo, ele vai me ensinar na área científica. Ele vai me ensinar na área da psicologia. Ele vai me ensinar na área do direito, da medicina. Não, ele não vai me ensinar nessa área. Ele vai me ajudar nessa área. Agora, quem vai me ensinar nessa área são os professores. São os professores, eles vão me ensinar. Agora, se eu conseguir assimilar a lição, ele vai me ajudar. Ele me fará lembrar de alguma coisa. Mas a obra específica dele é ensinar a verdade. E o que é a verdade? Ele vos ensinará toda a verdade. E o que é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho. Então ele vai nos ensinar sobre Jesus, que é a verdade. Na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aonde é que o Espírito Santo disse? Vai nos ensinar sobre toda a verdade. Então ele nos ensina sobre Jesus e nos ensina sobre a palavra, que é a verdade. Nós aprendemos tanto com os nossos líderes, aprendemos tanto com as experiências de nossos irmãos e aprendemos também com o ensino do Espírito Santo. Agora, isso não quer dizer, meu querido irmão, que pelo fato de que ele vai me guiar na verdade, me ensinar na verdade, que eu não devo me interessar em estudar a Bíblia. Eu devo ter o maior interesse em estudar. Salmo 1 disse: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, porque será como árvore plantada junto aos ribeiros de águas, e você já conhece o resultado final. E a mesma orientação foi dada para Josué: não te aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nela todos os dias. Então tudo que você for fazer terá êxito, sairá bem. Então eu tenho essa responsabilidade de ler a Bíblia, estudar a Bíblia, memorizar a Bíblia, meditar na Bíblia. Por que eu tenho essa responsabilidade? Porque como que o Espírito Santo... mas de repente ele vai me pegar e me ensinar tudo. Eu vou, por exemplo, amanhecer um dia, estará a Bíblia toda completa com todos os seus capítulos, versículos e tudo dentro da minha cabeça? Esquece. Se ele fizer isso com você, eu vou entrar com a medida protocolar contra ele, porque ele não fez isso comigo. Ele pode fazer? Pode. Mas vai fazer? Eu acredito que não. Ele vai nos guiar por toda a verdade. E como é que ele guia por toda a verdade? Já que a Bíblia é a verdade e Jesus é a verdade, ele vai nos guiar para termos uma compreensão através da Bíblia Sagrada. E quem ele vai usar? Aquele que estará ensinando. O que está ensinando é quem ele usa para poder guiar em você a verdade. E quando você lê, o extraordinário deste livro, da Bíblia Sagrada, é que quando você lê ela, é o único livro em que o autor dela está presente. Por exemplo, se você pegar, nós estamos com a revista da Escola Dominical. O escritor é o pastor Ezequias Soares. Ele é pastor presidente da igreja em Jundiaí. Possivelmente ele está em Jundiaí nesta hora. Possivelmente ele está dando uma lição da Escola Bíblica Dominical. Ele está aqui conosco? Não, ele está em Jundiaí. Ele pode estar em Jundiaí, pode estar aqui ao mesmo tempo? Não. Por quê? Porque ele não é onipresente. Agora, lá em Jundiaí eu tenho certeza que há uma Bíblia na igreja. Sim ou não? E quando alguém lê a Bíblia, o autor, o Espírito Santo, será que está presente? E se alguém ler a Bíblia lá em Jundiaí, será que o autor dela está presente? Por quê? Porque ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Então a Bíblia, quando você lê, quando você estuda, quando você medita, quando você memoriza, o autor dela está presente. E se você tiver dificuldade em algum texto, peça a ele para te iluminar. Eu não estou entendendo este versículo, Espírito Santo. Não estou entendendo este versículo. Você não deve se aproximar da Bíblia de qualquer maneira. Primeiro, você precisa pelo menos orar. Senhor, vou ler a tua palavra, ilumina o meu entendimento, para que eu possa compreender o que a tua palavra quer falar ao meu coração. Você chamou a presença do Espírito Santo para estar com você no seu momento de leitura devocional. Aí você leu. Não entendi, lê de novo. Não entendi, lê de novo. Não entendi, lê de novo. E se você, depois de 5 vezes que leu, não entendeu, anote e pergunte a alguém. Alguém tem mais experiência do que eu para me ensinar, para me mostrar aquilo que está escrito. Por mais que tenha lido 42 vezes a Bíblia, eu não conheço tudo. Então eu preciso de alguém que sempre esteja me orientando. Por quê? Porque eu não sou conhecedor de tudo. E a Bíblia Sagrada, ela tem esse companheiro que é o Espírito Santo para estar comigo e me ajudar nesta leitura e nesta vida. Então ele vai me ajudar para realizar a obra da evangelização através da Bíblia. O ajudador, a versão revisada de Almeida traduz Paráclitos por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada. Ele nos ajudará em nossa fraqueza, até na hora da oração. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Até na nossa oração, ele agarra a nossa oração que está meio fora de ordem para ser apresentada e ele a ordena. Ou quando não sabemos como orar. Não tem momentos da vida que você não sabe como orar, o que dizer, o que falar? Naquela hora ele vem e te ajuda a ordenar a sua oração. Ou eu não tenho um tema de oração, pastor, eu queria orar, mas eu vou orar sobre o quê? Naquele momento você diz, Espírito Santo, coloca na minha mente uma necessidade de oração, e ele que conhece tudo, por exemplo, lá do outro lado do planeta, no Japão, está um missionário passando por um problema difícil, ele agarra a necessidade daquele missionário e traz à sua mente. Já aconteceu com você? Vou falar algumas coisas que você vai ficar meio assustado, mas para quem ora não tem susto algum. Primeiro, você está orando e de repente na sua mente passa assim a cara de uma pessoa desconhecida, você nem sabe quem é, passou aquela cara na sua frente. Estas são as oportunidades. Senhor, eu não conheço essa pessoa e não sei por que ela está passando pela minha mente, mas se ela está numa necessidade, coloca no meu coração uma carga e de repente você começa a orar por aquela pessoa que você não conhece, não sabe o nome, não sabe onde está, e pede a Deus para intervir com alguma coisa em favor dela. Ou alguém que você conhece, o Espírito Santo pega aquela pessoa e coloca uma carga dentro de você. Já aconteceu com você que você passou uma semana pensando sobre uma pessoa? Pensando sobre ela? Não estou falando para aqueles que estão namorando não, porque quem está namorando pensa toda hora. Aquela pessoa, ela vem na sua mente, ela vem na sua mente. Você não sabe o porquê que ela está vindo na sua mente. Aquele é um momento de você entrar em oração por aquela pessoa. Todas as vezes que você tiver vontade de orar, ore. Ore com vontade e ore sem vontade. Mas se tiver a vontade, ore, porque o Espírito Santo está chamando você para orar. Todas as vezes que uma pessoa desconhecida passou pela sua mente para lá, passou pela sua mente para cá, ore por aquela pessoa. Todas as vezes que você sentiu um peso por alguém, porque ele coloca dentro de você e dá uma tristeza quando você lembra daquela pessoa, ore por aquela pessoa, ela está necessitada. Nós não sabemos como, mas é a forma como ele usa. E como que eu começo a oração por uma pessoa que eu não conheço, pastor? Mas comece dizendo que você não conhece aquela pessoa. Senhor, eu não conheço essa pessoa, o Senhor está colocando ela na minha mente, não sei o que está passando com ela, porém eu oro por fé.
no nome de Jesus, peço sobre a sua vida. E aí você entra na questão da oração. O grande problema da igreja pentecostal é que os crentes da igreja pentecostal, eles não sabem orar. Pastor, são o povo que mais ora. Não, sabe a nossa oração como que é? Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Isso não é oração, isso é louvor. Oração é você ter um tema sobre o que você vai orar. Toda oração deve começar com exaltação. Exaltar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Exaltar a Ele pelo que Ele é. Render graças a Ele pelo aquilo que Ele tem feito por você, ou por alguém de sua família, ou por alguém que você conhece. Confessar os seus pecados. Reconhecer que você é pecador é meio caminho andado. Reconheça: Deus, eu reconheço que sou um pecador, que tenho mentido, que tenho tido maus pensamentos, tenho metido o pé na jaca, a minha vida é um caos. Senhor, assim como o Espírito Santo esteve sobre o caos do planeta, esteja sobre a minha vida, porque também é um caos. Depois você começa a pedir por aqueles que você conhece. Só peça por você se sobrar tempo. Se não sobrar tempo, fique tranquilo, que quando você pede pelos demais, Deus se encarrega de ajudar os seus assuntos. Agora, na oração, o que mais o Espírito Santo quer é ter comunhão. Ter comunhão. E o que é ter comunhão? Ter comunhão não é pedir. Ter comunhão é conversar. Quando você encontra um amigo, por exemplo, que você gosta de estar na companhia dele, vocês conversam sobre tudo, né? Sobre tudo, né? Sobre, se você é militar rodoviário, você vai conversar sobre apreensão de droga, multas de camarada que tentou trafegar sem documentação, sem estar portando o porte obrigatório. Se você é advogado, você vai falar sobre algum caso difícil, sobre a apresentação numa corte de um caso. Se você é dentro do seu mundo, você sempre conversa com aquelas pessoas. Assim é a comunhão. Assim é a comunhão. Conversar dos assuntos que geram a nossa vida. Agora, se você vive no mundo do futebol, não vá conversar com o Espírito Santo sobre o Corinthians. Oh Senhor, olha o Corinthians, olha o São Paulo, olha o Palmeiras. Esquece. Isso você conversa com o seu amigo lá. Com o Espírito Santo, converse conversas que edifica. Edifica. Uma conversação sem pedir, sem estar lá cravando ele de pedido. Eu estou com uma lista aqui, tem uns irmãos que vai para diante de Deus, olha o tamanho da lista, é mais comprida do que o livro da vida, né? E lá está até o cachorrinho dele, para pedir para todo mundo. Esquece, irmão, o que Deus quer ter com você e comigo é comunhão, através do Espírito Santo. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém ser persuadido pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que persuade. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual é o pecado que o Espírito Santo convence? Do pecado porque não crê em mim. Qual é o pecado? É o pecado da incredulidade. Pelo fato da pessoa não crer em Cristo, ele cometeu o pecado mortal. João capítulo 3, versículo de número 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, qual é o pecado que o Espírito Santo vai convencer você e eu? Você já não precisa mais, porque você já crê em Cristo, mas é o pecado da incredulidade, de não crer em Cristo. Ele convence a pessoa. Você está sendo incrédulo porque não está crendo no único meio de salvação, que é Cristo Jesus. Da justiça. Qual é a justiça?
Da justiça que Cristo é impecável, né? Cristo é uma pessoa que cometeu o maior sacrifício, ou realizou, na cruz do Calvário. Da justiça, Jesus é o único que fez uma justiça perfeita para redimir a cada um de nós. E do juízo vai em dois aspectos: o juízo sobre Satanás, porque o Satanás já começou a ser julgado. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, poderes do diabo foram retirados, poder da morte também foi retirado. Juízo para aqueles também que não creem, para aqueles que não creem, do pecado, da justiça e do juízo. Esta é a obra de persuasão do Espírito Santo. Quando se prega a palavra de Deus, o Espírito Santo usa aquela palavra para trazer este convencimento ao entendimento do incrédulo, para que ele passe a crer. É o que disse lá Romanos capítulo de número 10. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E todos aqueles que invocarem o nome do Senhor será salvo. Todos aqueles que creem. Lembra o que disse aquele primeiro-ministro da rainha de Candace, que ia andando com Filipe na carruagem? Ele disse: aqui há água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: se você crê de todo o coração. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E descendo, ele foi batizado. Crer. E quando eu falo de crer, não é o crer, eu creio desde pequenininho. Não. Esse não é um crer que sai daqui para lá. É um crer que sai daqui de dentro. Eu creio que Jesus Cristo é o Salvador. Estou convencido, e a partir de hoje eu creio. E aí, naquele momento, o Espírito Santo entra em você, muda você e dá um novo rumo para a sua vida. Glória a Deus. Então, estas são a obra do Espírito Santo. Ele convence o pecador, ele convence o mundo da justiça. É por meio do Espírito que nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Todo ser humano, que não conheceu a Cristo, ele tem uma firme convicção de que ele não é salvo. A hora que aparece nele a consciência, ele já tem consciência de que ele não é salvo. E que ele precisa de um Salvador. Porque todas as vezes que eu pensava sobre eternidade, eu via um fogão aceso me esperando. Não estou dizendo um fogão a lenha, um lago de fogo que me esperava. Eu sabia que o meu fim era tormento, sofrimento e angústia. Eu tinha convicção disso. E quando me apresentaram Cristo para a salvação, e eu recebi a Cristo como Salvador, agora quando eu olho para o futuro, eu penso em Nova Jerusalém, lugares onde habita Deus, os anjos, os arcanjos, os querubins e todos aqueles que para lá já partiram. Então o Espírito Santo faz essa convicção, trazendo a você para crer em Cristo e também para a justiça de Cristo. O Espírito Santo também convence o mundo do juízo. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aquele julgamento que deveria ser sobre mim, foi sobre Cristo. Ele levou o pecado de todos nós. Isaías 53. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada um se apartava para o seu próprio caminho. Mas Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O castigo de nossa paz foi sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então todo o meu pecado, todo o pecado da humanidade foi lançado sobre Cristo. Ele levou o juízo, ele se tornou pecado, ele se fez pecado. Não que ele tenha cometido pecado,
mas ele se fez pecado pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter sobre nós a justiça que vem dele. Então hoje nós somos justificados pelo sangue de Cristo. E o Espírito Santo é que convence desse juízo. E convence também que haverá outros juízos mais para frente. Porém, nós não temos tempo para tudo isso. O diabo ainda luta numa batalha que ele já perdeu. Esse juízo é uma referência ao julgamento dos nossos pecados na cruz do Calvário e ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Então, quando o Espírito Santo atua nessas três áreas, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, ele está dando ao homem a oportunidade de crer em Cristo e entender perfeitamente o plano da salvação. E quando assim fazemos, nós vivemos mais felizes com o Senhor. Para todos acontece isso, para você, para mim e para todos que creem em Cristo Jesus. Amém? O Espírito Santo, ele está neste exato momento, em alguma parte, alguém que está crendo em Cristo, e ele está aplicando a redenção, o projeto da redenção, o plano da redenção, no coração de alguém nesta hora. Quem sabe, em algum lugar, está se pregando o Evangelho, e o Espírito Santo está ali, operando para a salvação. Aqui na nossa escola bíblica dominical, o Espírito Santo está nos ensinando e fazendo-nos seguir por toda a verdade. Esta é a obra dele. Devemos tratá-lo com a honradez que ele merece, porque ele é uma pessoa nobre, uma pessoa especial e que está conosco todos os dias, todos os momentos. Pastor, eu não vejo. Tem problema. Nós não somos guiados pela vista, nós somos guiados pela fé. Eu não vejo, mas eu sinto. Eu sinto. Eu não vejo, mas eu sinto. Sinto a sua presença. E como é que eu posso sentir a presença de uma coisa que eu não vejo? Você já viu a fome? Que cara que tem a fome? Você já viu o frio? Você já viu a cara do calor? Você já viu a dor? Você não vê essas coisas, você sente. O Espírito Santo, ele é invisível, você não vê, mas você sente. Amém? Fique em pé, por favor. Vamos estar orando neste momento. E ao final da nossa oração, os diáconos vão estar nas portas laterais para você entregar a sua oferta para a escola bíblica dominical. Não se esqueça que através da sua oferta, muitas outras pessoas são também abençoadas. Nós vamos estar orando neste momento e aproveitar nessa oração para incluir os nossos irmãos que estão hospitalizados, o caso do pastor Anísio, né? Vamos estar orando por ele, pedindo a sua bênção, a bênção de Deus sobre a vida dele, restabelecendo a sua saúde. E tantos outros irmãos, né, que se encontram. Alguns estão em quarentena, outros estão tomando medicamento para que possa sair dessa situação. Este vírus é uma realidade, você deve ter todo o cuidado necessário para que não seja infectado. Se for infectado, tem um medicamento que está sendo suministrado na rede pública de saúde, tome o medicamento. E se for a tua hora, os céus é um lindo lugar para os cristãos. Essa é a realidade da vida, irmão. Ninguém veio aqui para ser semente. Esquece. Nós vamos postergando esse dia, nos esforçando, mas chegará o dia de todos nós. E que Deus possa, no dia que chegar a nossa vez, a gente estar preparado para aquele momento. Este é o mais importante. Vivamos cada dia como se o nosso dia fosse amanhã e vamos viver feliz e em paz. Oramos ao Senhor nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, no santo e precioso nome de Teu Filho Jesus Cristo, oramos nesta hora, através, Senhor,
daquele legado extraordinário que fora conquistado na cruz do Calvário com a tua morte. E o Senhor disse que oraríamos pelos enfermos. Nós estamos apresentando nesta hora, Senhor, pastor Anísio, teu servo, que está hospitalizado, e tantos outros irmãos que estão também, Senhor, em momento crucial desta enfermidade. Pastores em outros lugares, o pastor da Igreja Batista Getsemane. Pai, estenda as tuas mãos, vai curando, libertando, se a tua vontade seja plena na vida dos teus servos. Aqueles que estão passando, Senhor, por um momento da fadiga desta contaminação, aqueles que estão em reclusão em seus lares, meu Senhor, estenda as tuas mãos, repreenda, meu Pai, toda e qualquer manifestação deste vírus. Dá, Senhor, sabedoria aos cientistas, para que estas vacinas que aí estão, Senhor, possa ter eficiência, possa ser eficaz. Meu Deus e meu Pai que estás nos céus, visita os hospitais agora, repreendendo todo o mal, repreendendo toda a enfermidade, no nome de Jesus Cristo. Olha para a tua igreja, para os teus filhos, cobre com a tua proteção, abençoa, meu Deus, cada aluno da escola bíblica dominical, leva-nos de volta aos nossos lares em paz e dá-nos uma manhã repleta da tua presença, e nos abençoa para que quando mais à noite aqui estivermos no grandioso culto de missão, as tuas mãos estejam estendidas para abençoar a todos nós. Assim oramos, te agradecemos no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, logo mais às 19 horas, se Jesus Cristo não voltar, nós estaremos aqui com o culto de missão. Venha participar, venha adorar a Deus conosco neste lugar. A graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, e dizemos amém. A paz do Senhor, meu irmão. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Tenhamos um feliz restante de dia na paz do Senhor.